e comissionou seus discípulos para pregar e fazer discípulos, ensinar as nações. Assim como ele comissionou seus discípulos para anunciar a verdade, as boas novas, o diabo também comissionou seus propagadores de mentira. Porque quando estas mulheres, quando Jesus numa sexta-feira foi pendurado naquela cruz, e ele entregou o seu espírito, e quando ele foi levado para o sepulcro, aleluia, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, levado. Muitos perderam a sua esperança, ficaram tristes com a morte de Jesus. Muitos se esqueceram do que ele tinha falado: eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele deu até um sinal, o sinal do profeta Jonas. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele disse: assim também o Filho do Homem, aleluia, ele vai descer, aleluia, mas ele vai ressuscitar, aleluia, trazendo a viva esperança, abrindo um novo caminho, trazendo a libertação e a verdade que o mundo precisa ouvir. Mas quando Jesus, no domingo, logo pela madrugada, quando essas mulheres corajosas vão ao encontro de Jesus para embalsamar o seu corpo, segundo a tradição judaica, elas vão ao encontro do corpo de Jesus Cristo. Mas antes dela chegar, houve um terremoto no sepulcro de Jesus. Um anjo desceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh, glória a Deus! Só aguardando as mulheres chegarem para ele dar notícia de que aquele que foi morto agora estava vivo. Elas foram para o sepulcro. Jesus agora está ressuscitado. Aleluia. E quando os soldados que foram colocados ali para vigiar o corpo de Jesus, eles temeram, não acreditaram nas palavras de Jesus, mas os romanos tiveram medo, porque Jesus disse: eu vou ressuscitar. Aí ficaram com tanto medo: vamos colocar a guarda para o discípulo dele não tirar o corpo e depois sair mentindo, dizendo que ele ressuscitou. Aí colocaram os guardas lá, mas só que quando o anjo veio e eles viram aquelas cenas com os próprios olhos, ficaram como desmaiados, sem reação, e o anjo assentado sobre a pedra, só esperando para dar notícia. Aleluia. E quando as mulheres chegam, elas ficam pasmadas com aquela cena que elas verem: Jesus não está ali no sepulcro. Oh, glória a Deus. Irmãos, que cena bonita. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus mandou os homens se removerem a pedra, mas na ressurreição de Jesus não. Quem foi remover a pedra não foi homem algum, foi os anjos que vieram para remover aquela pedra, e ele sai do sepulcro. Quando elas chegaram, elas ficam tristes e começam a perguntar: onde foi que colocaram o nosso mestre? O anjo diz: eu sei que vocês estão procurando a Jesus. Aleluia. Vocês estão procurando aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele disse. Aleluia. Ele está vivo. E quando aquelas mulheres foram anunciar para os discípulos, eles não acreditaram. Levaram como um desvario, como uma loucura. É por isso que eu disse que o diabo tem os seus comissionários para dizer que Jesus não ressuscitou. Porque quando saiu esta notícia dizendo Jesus ressuscitou, as mulheres estão dizendo, começaram a dizer o seguinte: primeiro, as mulheres erraram no sepulcro. Não foi o sepulcro que foi colocado Jesus. Elas erraram, por isso que elas estão dizendo que ele ressuscitou. Segundo, aí disseram: não, subornaram os soldados, pagaram aos soldados para tirar o corpo de Jesus lá do sepulcro, para eles dizerem que ele ressuscitou. Aleluia.
aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas ele propagou esta mentira, mas Jesus, como veio desfazer as obras do diabo, Jesus provou que ressuscitou, aleluia. Ele não precisou subornar soldado algum, ele não precisou mandar as mulheres errar de sepulcro, não. O sepulcro era aquele, aleluia. Eles tiveram uma notícia, ficaram surpresos. Aquele homem que nós crucificamos, que nós zombamos dele, colocamos acima da cabeça dizendo que ele era rei do judeu, ele estava certo, ele ressuscitou, ele está vivo, oh, glória a Deus. E como é que ele provou que ele está vivo? As mulheres, quando anunciaram, os discípulos pensaram que elas estavam loucas. Eu acho que Jesus não ressuscitou, não. Eu acho que elas erraram mesmo o sepulcro. Eu vou lá verificar. Quando vai chegando no sepulcro, eles olham lá dentro, o sepulcro está todo arrumadinho, o lençol está dobrado. Que coisa foi essa daqui? Oh, glória a Deus. Era a primeira prova de que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus foi aparecer para os seus discípulos. Estavam trancados dentro de casa, não queriam sair com medo dos judeus, com medo de ser levado preso também. Mas Jesus entra na casa dizendo: Pai, seja convosco. Aí teve um que disse: eu só acredito vendo. Aí Jesus chegou para ele e disse: vai, coloca a tua mão nas minhas mãos e vê a furada, aleluia, dos cravos. Coloca também o teu dedo aqui do meu lado. Oh, glória a Deus, essa eu não ressuscitei. Vocês ainda estão com dúvida que eu ressuscitei? Me dá comida aí para eu comer. Aí quando ele entregaram a Jesus, Jesus sentou e começou a comer com ele. Aí eles viram: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Os discípulos se foram no caminho de Emaús, estavam pensando: nós pensávamos que ele era o grande profeta, nós pensávamos que era ele, aleluia, mas ele morreu já o terceiro dia e nada aconteceu. Aí Jesus, disfarçado naquele caminho, fez como que ia para o outro lado. Aí eles disseram: fica conosco, porque já se faz tarde, o sol se declina, vamos, fica conosco aqui. Aí quando Jesus entrou onde eles ficaram, aí eles disseram: vamos comer. Mas antes de comer, nós aprendemos com o nosso mestre que nós devemos dar graça a Deus, então vou apresentar o nosso pão. Aí quando eles fecham os olhos, aleluia, e começam a orar, eles sentem a presença. Aí quando ele abre os olhos para contemplar, cadê aquele viajante? Aquele não era o viajante, aquele era o Filho de Deus, aquele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eles voltaram para anunciar: Jesus ressuscitou. Aleluia, eles queriam ver, mas não deu tempo. Jesus desapareceu. Como é que nós provamos que Jesus ressuscitou, irmãos? Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo disse que a nossa fé seria vã. Paulo disse que a nossa pregação seria inútil. Paulo disse que a nossa esperança seria vazia. Paulo disse que o nosso testemunho seria falso. Ele também disse que os nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os mais infelizes dos homens se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou e você é feliz. Mas ele ressuscitou e você é perdoado. Mas ele ressuscitou e você tem fé. Mas ele ressuscitou e você tem esperança. Aleluia. O cristianismo, a mensagem do evangelho não é uma mensagem vazia, não é uma mensagem sem esperança. Pelo contrário, é uma mensagem de uma viva esperança, de uma vida eterna que Jesus veio conceder mediante a sua morte na cruz do Calvário. Mas não acabou aí, não. Jesus não apenas apareceu para os seus discípulos. Segunda coisa, que prova de que Jesus ele ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, os seus discípulos não sairiam pregando o evangelho com ousadia.
como eles saíram pregando depois de ter visto. Porque antes de Jesus ressuscitar, eram homens medrosos, homens que estavam se escondendo. Mas quando eles viram que o Senhor Mestre ressuscitou, eles saíram para enfrentar o leão, para enfrentar o inimigo das suas almas e dizer: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Igreja, Jesus está vivo. Ele está vivo, está entre nós, está dentro de nós. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Qual é a casa? O coração. Aleluia. Ele está aqui no coração de cada cristão que está aqui nesta noite. Ele está dentro de você. Aleluia. Porque você ainda continua de pé, porque você ainda continua crente, porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Com as tuas fraquezas, porque tu ainda estás de pé, porque o segredo é que Ele está vivo, Ele está vivo. É por isso que você não é consumido, é por isso que você não é destruído, é por isso que você ainda adora, porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Será que essa mensagem te comove de dizer que Ele está vivo? Oh, notícia boa, Ele está vivo. Jesus está vivo, aleluia. Quando você for pensar em qualquer problema, lembre: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Quando tudo parecer que está saindo do controle, lembre: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Quando a depressão quiser te pegar, lembra: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Quando o inimigo caçoar nos teus ouvidos dizendo: deixa de ser crente, deixa de seguir esse Jesus, tu está vendo que não tem jeito para tu, lembra: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Nunca se esqueça disso. Ele está vivo e vive dentro de você. Ele está vivo e a tua força maior é Ele. É Ele que está dentro de você, fazendo esse coração pulsar, aleluia, bater, aleluia, bombear o sangue no teu corpo. É porque Ele está vivo. Aleluia. Então, antes de qualquer coisa que você venha colocar na sua cabeça, aleluia, neste momento, aquilo que você tem colocado de maior problema na sua vida, eu chamo você para recordar nesse momento aquilo que você coloca acima de todas as coisas e dizer assim: não tem jeito não, irmão Jonas, o senhor não entende, o senhor não sabe, é fácil falar, aleluia, não tem jeito não, não tem jeito, aleluia. Mas eu digo nesta noite: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Se Ele está vivo, Ele pode resolver problema. Se Ele está vivo, Ele ainda pode dar vitória. Se Ele está vivo, Ele pode dar vida àquele que está morto. Ele pode levantar o caído. Ele pode renovar a força do fraco. Ele pode alegrar o coração que está triste, porque Ele está vivo. Ele está vivo, 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 vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, porque você está aqui nesta noite para ouvir estas palavras, porque Ele está vivo. Porque eu estou pregando nesta noite, porque Ele está vivo. Porque essas crianças cantaram e fizeram aqui, aleluia, essas apresentações, porque Ele está vivo, porque Ele está vivo, porque Ele está vivo, e a nossa esperança está posta nele, e é por Ele que nós vencemos, aleluia, oh glória a Deus. E não há nada que possa impedir da gente alcançar aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Jesus não apareceu somente para os seus discípulos, porque se Ele aparecer somente para os seus discípulos, os romanos dizeriam: foi combinado. Aleluia. Mas o primeiro capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que Ele apareceu para mais de 500 irmãos. E o último que Ele apareceu foi Paulo. Glória a Deus. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele
ele provou que está vivo. Ele ainda passou 40 dias, aleluia, ensinando os discípulos dele. Aí quando completou 40 dias após a sua ressurreição, ele olhou para os seus discípulos enquanto estava ensinando. Daqui a pouco ele começou a flutuar na terra, ele começou a subir, e os homens começaram a olhar para cima. Daqui a pouco apareceu 2 anjos dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo, ele subindo assunto ao céu, assim como ele está indo, um dia ele vai voltar desse mesmo jeito para levar vocês. Oh, glória! Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quer outra prova? Porque o evangelho, o cristianismo tem crescido tanto nos últimos tempos, porque ele está vivo. Se ele não estivesse vivo, este evangelho não existiria mais. Eu não estaria aqui pregando. Oh glória, oh glória a Deus. É porque ele está vivo, ele está vivo. Então receba a vida nesta noite. Vida, 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 vida. Saia daqui nesta noite com vida, porque Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e peça nesta noite: Jesus, me dá vida, 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 me dá vida para eu caminhar, me dá vida para suportar, me dá vida para me levantar, me dá vida para agradecer, me dá vida, Jesus, me dá vida, me dá vida, Jesus, me dá vida. Ele vai te dar vida nesta noite, aleluia. Receba da parte de Deus, receba da parte de Deus. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, e Ele te ama, aleluia. Oh glória a Deus. E hoje nós choramos, não é, aleluia, glória a Deus, não é sentindo a dor que Jesus morreu, não é isso que nos comove. O que nos comove é saber que o nosso Cristo, glória, está vivo. Esta é, aleluia, a verdadeira Páscoa. Jesus está vivo, aleluia. Mesmo neste mundo onde nós vemos tantas coisas, aleluia, que anda na contramão, aleluia, que anda de forma contrária, mas igreja, Jesus não perdeu o controle, Jesus não perdeu a direção. Assim como pensaram que ele não havia ressuscitado, aleluia, oh glória a Deus, ele vai provar para esta humanidade de que tudo está no controle das mãos dele. Glória. Tudo está no controle das mãos dele. Aleluia. Jesus. Oh glória. Aquele que nasceu numa estimaria. Oh glória. Aleluia. Que foi cuspido, foi chicoteado. Aleluia. Foi ferido. Oh glória. Mas ele está vivo. Ele está vivo. A tua história, a minha história teria acabado se ele não tivesse ressuscitado. Mas como ele ressuscitou, eu sei que a minha história ainda está de pé. Aleluia. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele vive. Aleluia. Oh, glória a Deus. E você nesta noite se alegra porque ele, aleluia, está vivo. Ele que te alegra nesta noite, aleluia. É ele que anima a tua alma, levanta do pó e se alegra, te anima, aleluia. Estou vivo, eu estou vivo, eu ressuscitei, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. E é por isso que nós pregamos e dizemos: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, e em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Pergunta nesta noite, onde tem uma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, venha, nós queremos orar por você. Jesus está vivo por você também. Oh glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome coragem nesta noite. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Jesus está vivo. Aleluia, Jesus lhe ama.
Aleluia. Ou melhor dizendo, Jesus os ama, né? Oh, glória a Deus. Ele morreu e ressuscitou para isto, para salvar almas perdidas, para resgatar vidas. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando.